Bem, agradeço, senador Sérgio Petecão, cumprimento aqui os demais colegas, senadores e senadoras, cumprimento o ministro Ricardo Lewandowski. Creio que a comissão também fica agradecida pela disponibilidade de Vossa Excelência em comparecer aqui, né, nesse convite que lhe foi feito. Cumprimento todos aqui os membros do Ministério da Justiça, em especial o Dr. Mário Sarrubo, que fez um excelente trabalho lá no Ministério Público do Estado do Paraná, mas todos aqui presentes, vou seguir para não perder aqui o tempo das perguntas. Ministro, há uma percepção generalizada de um certo descontrole do crime organizado no país, crime organizado crescendo. Isso também se estende ao combate à corrupção. Uma percepção que durante essa gestão do governo Lula, esses temas não têm sido bem tratados. Quem diz não sou eu apenas, mas a população, as pesquisas que têm sido feitas, apontam que a segurança pública é a área pior avaliada no governo Lula. Pesquisa CNT-MDA de janeiro deste ano, a maioria dos entrevistados, 27%, apontou a segurança pública como a área de pior desempenho. Pesquisa IPEC de abril de 2024, 42% dos brasileiros avaliam como ruim ou péssima a atuação do governo Lula nessa área da segurança pública. Por isso, até fiz o requerimento e é a oportunidade de Vossa Excelência de esclarecer, de vir falar, né, corresponde ou não corresponde essa percepção à realidade. E nós gostaríamos de ouvir de Vossa Excelência informações sobre ações concretas, sobre o desempenho do Ministério da Justiça em relação ao combate à criminalidade organizada e à corrupção. Também, não é só a população, né? O Brasil tem sido, vamos dizer, não vou dizer alvo, mas tem sido objeto de críticas de organismos internacionais, destacando aqui a Transparência Internacional, que faz o index do combate à corrupção. O Brasil tem 104 lugares entre 180 países e vem caindo. Grupo Antissuborno da OCDE fez um relatório negativo do Brasil esse ano quanto à falta de aplicação da lei no combate à corrupção. Relatório do GAFI, igualmente sobre o combate ao crime e lavagem de dinheiro, ele é bastante desalentador em relação à situação do Brasil no que se refere àquilo que eles chamam de enforcement, da aplicação da lei. A primeira pergunta que faria a Vossa Excelência seria qual é a ação quais são as ações do Ministério da Justiça para reverter essa percepção popular e essas críticas desses organismos internacionais. Inclusive, pergunto se Vossa Excelência leu, né, o relatório do GAFI, se leu o relatório da OCDE e, igualmente, a avaliação que a Transparência Internacional fez sobre essa situação. Indagaria a Vossa Excelência também, Vossa Excelência mencionou aqui rapidamente, mas tem projetos de lei específicos do Ministério da Justiça que já foram encaminhados para enfrentamento da corrupção, do crime organizado no país, desde o início do governo Lula, ou que foram encaminhados durante a sua gestão? Indago também a Vossa Excelência, o governo Lula abriu concursos públicos para PF, PRF e Polícia Penal Federal durante a sua gestão? A informação que tenho é que é negativa e se isso não tem relevância no combate aí à criminalidade eleitoral. Os presídios federais de segurança máxima, eles são um elemento essencial para o combate do crime organizado. Foram criados até na gestão, mandatos anteriores do governo Lula. Informação que nós temos que são 1.040 vagas ordinárias, mais 60 vagas de RDD. No entanto, durante a gestão de Vossa Excelência, tem observado uma baixa ocupação dessas vagas. São 519 vagas apenas aí ocupadas. 529 ou 519, e se não seria interessante haver uma ocupação maior, se está havendo alguma dificuldade na ocupação dessas vagas específicas. Como autor do requerimento, senador Sérgio Petecão, pediria um tempo extra, porque, né, ali para a gente poder fazer essas indagações. Sobre a PEC da segurança pública, ministro Lewandowski, que aparentemente ainda não foi encaminhada ao Congresso, está sendo objeto de discussão, algumas indagações que eu teria é se ela realmente seria necessária. Por exemplo,
No que se refere ao SUS, está legislado, tem a legislação, não tem sido questionada a constitucionalidade, está lá. Né? Por que a necessidade da constitucionalização? Durante o governo Temer, durante a minha gestão no Ministério da Justiça, nós criamos centros integrados de comando e controle regionais para a integração das forças policiais. Criamos um lá, inclusive, em Foz do Iguaçu, o CIOF, para a integração de informações, inteligência e operações para enfrentamento aí do crime organizado. Eu indago se na gestão de Vossa Excelência ou na gestão do governo Lula se foram criados novos centros integrados e se a criação desses centros integrados já não indica a desnecessidade, né, de uma PEC da segurança para a integração das forças policiais. Além disso, né, o governo federal, a União Federal, tem um instrumento mais importante aí para enfrentamento da criminalidade, que é a iniciativa em matéria de norma processual penal e norma penal, que com isso pode, de certa maneira, fazer mais do que diretivas no combate à criminalidade. Se isso não estaria sendo subaproveitado, até mesmo porque, aparentemente, não há projetos de lei encaminhados pelo governo federal ao Congresso Nacional sobre a temática de criminalidade organizada. Sobre a atuação da Polícia Federal, o PCC, o Comando Vermelho, acho que todas essas organizações criminosas relevantes, elas atuam no tráfico internacional de drogas e de armas, muitas vezes até com lavagem transnacional. Isso já dá à Polícia Federal uma atribuição, a possibilidade de enfrentar o crime organizado. Lembro da minha gestão do Ministério da Justiça, que a Polícia Federal, né, prendeu lá o Fuminho, que era o segundo, né, do PCC, prendeu até lá em Moçambique, numa operação complexa. Então, por que é necessário uma PEC para ampliar a competência da Polícia Federal para combater o crime organizado, se ela já tem essa competência, considerando que o crime organizado está envolvido normalmente em crimes de competência da Justiça Federal e, ipso facto, da própria Polícia Federal. Vossa Excelência diz da necessidade de um maior enfrentamento do crime organizado, e acho que essa é uma percepção generalizada. No entanto, muitas vezes nós vemos algumas políticas ou algumas afirmações que são contraditórias. O Conselho Nacional de Política Criminal, CNPCP, que funciona junto ao Ministério da Justiça, aprovou um Plano Nacional de Política Criminal e Penitenciária para 2024 e 2027, que propõe, na prática, uma política de desencarceramento em massa. Ou seja, aquela questão, há presos demais e a solução para combater o crime é abrir a porta das cadeias. Embora seja um conselho, eu indagaria a Vossa Excelência se há concordância do Ministério com essa proposta de desencarceramento em massa. Vossa Excelência mencionou o projeto do ministro Flávio Dino, PL 226-224, né, que restringe a soltura de criminosos habituais, reiterados ou ligados ao crime organizado, em audiência de custódia. Parece que é um projeto positivo. Eu sempre disse, eu não sou contra a audiência de custódia, o contato do preso com o juiz é positivo, mas tem havido solturas indevidas, e isso numa frequência preocupante. Mais de 40% ou 39% dos presos são soltos em audiência de custódia, e nisso tem pessoas que já cometeram reiteradas infrações. Essa comissão aqui, sob a presidência do Sérgio Petecão, senador Sérgio Petecão, inclusive aprovou projetos para restringir essas solturas. Agora foi aprovado no Senado e esse projeto está na Câmara. É muito fácil ao governo pedir urgência, muito fácil ao governo aprovar esse projeto, até porque normalmente esses projetos de endurecimento da lei penal têm encontrado principalmente resistência no próprio governo. Então, indago a Vossa Excelência se esse projeto não está no radar do Ministério da Justiça e se não poderia o governo simplesmente avançar para a aprovação disso com urgência, já que está ali na Câmara dos deputados para aprovação. Queria também uma informação, aproveitando aqui, que esses dados não estão muito claros em transparência aberta, quantas operações de prisões por crimes de organização criminosa foram feitas pela PF desde o início do governo Lula,
se esses números sofreram aumento ou redução nessa gestão, se esses dados estão disponíveis ou não estão disponíveis de transparência ativa. Confesso que minha equipe teve dificuldade de encontrar esses dados, principalmente no que se refere a dados de prisão. A mesma pergunta em relação a crimes de corrupção. Quantas operações de prisões por crimes de corrupção foram feitas pela PF desde o início do governo Lula? Se esses números sofreram aumento ou redução durante o governo Lula, se esses dados estão disponíveis de transparência ativa. E uma última pergunta, agradecendo a paciência aqui dos colegas, né, qual que é o efetivo atual da PF empregado exclusivamente em equipes de investigação contra o crime organizado e contra a corrupção? Há uma percepção que eu disse no início, ministro, desculpe voltar nessa questão, mas há uma percepção de que a área da segurança pública, né, é a pior avaliada dentro do governo Lula. E talvez, né, alguns desses dados objetivos possam explicar essa percepção. Então, a ideia dessa audiência pública era exatamente ouvi-lo, né, e obter respostas em relação a essas questões, o que o Ministério da Justiça e Segurança Pública está, de fato, fazendo em relação a esses temas. Porque tem muitas ações concretas que podem ser realizadas independentemente da PEC da Segurança Pública. Que na avaliação de vários dos senadores aqui dessa casa, apesar das boas intenções envolvidas ali na PEC, a nossa percepção é de que ela é desnecessária, porque já tem a lei do SUS, porque a Polícia Federal já pode combater o crime organizado. A própria PRF, né, teve as suas atribuições já ampliadas durante a gestão do governo anterior, inclusive por portaria ali da minha edição. Mas, enfim, se nós formos esperar a aprovação da PEC para começar a combater o crime organizado, até lá a população brasileira ficará desamparada. São essas indagações. Agora, senador Sérgio Moro, como não podia deixar de ser, Vossa Excelência, com a sua formação técnica, profissional e acadêmica, fez algumas questões muito instigantes e que eu pretendo, nesse tempo que me foi assinalado, responder dentro do possível. Em primeiro lugar, é a questão da constitucionalização do SUSP. Acho que a senadora Elisiane, aliás, eu encampo as observações que Sua Excelência fez no que diz respeito à constitucionalização de um fundo de segurança nacional e do fundo penitenciário. Se nós não tivermos garantia de que há recursos suficientes e que não podem ser contingenciados e que tenham recursos direcionados especificamente para eles, como acontece com a educação e como acontece com a saúde, nós não resolveremos esse problema. Então, a Constituição, inclusive, poderá estabelecer critérios e, eventualmente, até estabelecer que uma gestão compartilhada com União, Estados e municípios no que diz respeito à distribuição destes recursos. Mas nós reputamos isso altamente importante. Agora, senador Sérgio Moro, Vossa Excelência, além de profissional, como eu disse, do direito, é um acadêmico, conhece profundamente o direito constitucional, e sabe que a nossa Constituição, ela consagra a autonomia dos entes federativos, mas é uma autonomia relativa, porque nós caminhamos de um federalismo dual, com compartimentos estanques no que diz respeito a rendas e competências, para um federalismo cooperativo. Senadora, super obrigado, viu? Obrigado. Um federalismo cooperativo, em que nós dividimos competências, nós temos competências privativas, concorrentes, competências comuns nas mais distintas áreas. Assim como os tributos federais e estaduais são compartilhados nos 3 níveis político-administrativos da federação. Quando o SUSP foi criado, e em boa hora criado, o que aconteceu? Na época, talvez pela correlação de forças que o presidente Temer e o ministro Jung mantinham no Congresso Nacional, que não, talvez, até pela premência do tempo, não lhes permitiria avançar um pouco mais e constitucionalizar o SUSP, ele aprovou o SUSP numa lei ordinária. Mas é claro que uma lei ordinária não tem o condão
não digo obrigar os estados e municípios, mas vincular no que diz respeito a uma ação comum, uma ação coordenada. Porque a quebra ou a flexibilização da autonomia dos estados e municípios, dos entes federados, só pode ocorrer na medida em que nós tenhamos esta possibilidade entronizada na Constituição Federal. Então, este é o grande motivo, senador Sérgio Moro, primeiro, por razões orçamentárias, e segundo, por razões estritamente constitucionais, compatíveis com o federalismo cooperativo que nós exercitamos hoje, que nós vivemos hoje, é que nós estamos propondo, e é claro que é uma proposição, ninguém é dono da verdade, mas eu acho, senador Flávio Bolsonaro, que é o momento de nós rediscutirmos o modelo que foi gestado há 36 anos atrás, com a Constituição de 88. Então, nós estamos apresentando uma minuta, um borrão, que o Congresso Nacional soberanamente ou vai rasgar, ou vai aditar e tal, mas era preciso um ponto de partida. Ninguém é dono da verdade. Essa não é a PEC do Ministério da Justiça, Segurança Pública, nem do governo Lula. Será a PEC do Congresso Nacional, se o Congresso Nacional houver por bem aprovar uma PEC nesse sentido. Mas, de qualquer maneira, eu reitero, senador Moro, senador Flávio, senadores e senadores presentes, que nós precisamos rediscutir o sistema, o modelo que foi concebido em 1988. 36 anos depois, a criminalidade avançou muito. Ela ainda é predominantemente local, mas ela já é nacional e transnacional. Então, nós temos que ter instrumentos constitucionais para combater. Há 3 preocupações hoje do cidadão e da cidadã brasileira. É educação, saúde e segurança pública. Não por menos que a saúde e a educação estão constitucionalizadas. Então, eu penso, respeitosamente, que nós precisamos constitucionalizar o SUSP. E ele será constitucionalizado, se for o caso, nos moldes a serem preconizados soberanamente pelos parlamentares brasileiros. Bom, com relação à percepção que o povo tem da segurança pública. Olha, quando alguém, e eu já fui vítima disso, meus filhos foram vítimas disso, tem um celular furtado ou roubado nas grandes capitais do país, o que acontece? A pessoa fica traumatizada, fica psicologicamente abalada. Qual é a reação dessa pessoa? Ela diz, olha, o governo não está fazendo nada. Eu estou sendo assaltado em plena rua, meu carro está sendo assaltado, tem tiroteio nas comunidades, etc. Então, a primeira coisa é o governo. Quem personifica o governo brasileiro? É o governo Lula. Mas há certos crimes, aliás, eu diria a maioria dos crimes, são crimes de competência estadual, da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Justiça Estadual. Eu, com muita honra, fui juiz estadual há muito tempo, fui juiz do Tribunal de Alçada Criminal, fui desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e nós julgávamos os crimes, até porque, se pegarmos o Código Penal, 99% dos crimes são crimes de natureza ou de competência estadual. Mas a percepção do cidadão comum é que o governo não está fazendo nada. Mas não está fazendo nada por quê? Está fazendo muito, sim. Nós temos uma competência em matéria criminal, do ponto de vista da Constituição, da nossa Carta Magna, muito limitada. A Polícia Federal, que já contava com 15 mil homens no passado, hoje tem cerca de 13 mil homens, contando o seu pessoal administrativo. Ou estamos aquém daquilo que já tínhamos. E a competência desse pequeno número de dedicadíssimos agentes da Polícia Federal, que trabalham dia e noite, desde a emissão de passaporte, controle de fronteiras, portos, aeroportos, combate à criminalidade organizada ou não, ela está aquém das suas necessidades. Inclusive, teve um corte orçamentário brutal, que nós estamos tentando superar, teve seus concursos sustados, e aqui eu respondo também diretamente ao eminente senador Sérgio Moro, não por nossa vontade.
Nós temos previsão não só para a contratação de pessoal administrativo, e também para pessoal da linha de frente de combate. Mas o que eu quero dizer é que a competência da Polícia Federal é muito angusta, muito limitada. Ela se limita à investigação de crimes federais, que são fundamentalmente os crimes fiscais e previdenciários, não é, de competência da União, e são aqueles crimes que o senador Sérgio Moro muito bem disse, aqueles crimes que transcendem as fronteiras estaduais e as fronteiras, e até têm a repercussão nacional. Mas só podem agir se o crime for federalizado, se alguém tiver um foro por prerrogativa de função num tribunal federal, ou se contar com uma autorização do ministro, porque é uma lei que estabelece isso. Isso quanto à Polícia Federal. Polícia Rodoviária Federal faz das tripas o coração. Os seus 13 mil homens, que também estão aquém dos 15 mil homens que ela já tinha em seu efetivo, saindo das estradas federais, está cooperando com os governos estaduais. Está aqui o nosso senador Petecão, que pode confirmar isso, que em seu estado, no Natal, Amapá, a Polícia Rodoviária Federal está atuando em todas as áreas, de maneira que é também esta competência, atribuição inicial, constitucional de atuar nas rodovias, ela já está extrapolando. Inclusive o Sérgio Moro, o senador Sérgio Moro, em boa hora reconheceu isso e numa portaria ampliou essa atuação. E depois o André Mendonça, atual ministro do Supremo Tribunal Federal, mas ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, aperfeiçoou ou reformulou, aperfeiçoou naquilo que entendia correto esta portaria que ainda está em vigor, que dá poderes ou dá competências à Polícia Rodoviária para atuar fora. A Polícia Penal Federal, ela tem 1.600 homens, pasmem as senhoras e os senhores, para cuidar de 5 penitenciárias de alta segurança, tá certo? Alta segurança, de apoiar os estados, auxiliando-os, inclusive enviando forças-tarefas, fazendo cursos, dando, enfim, novas competências para as forças penais federais, estaduais, realmente já no limite de seus recursos. Então, o que eu quero dizer, senador Sérgio Moro, que no atual cenário constitucional, a atuação das forças de segurança federais são muito limitadas ou roubado nas grandes capitais do país. O que acontece? A pessoa fica traumatizada, fica psicologicamente abalada. Qual é a reação dessa pessoa? Ela diz, olha, o governo não está fazendo nada. Eu estou sendo assaltado em plena rua, meu carro está sendo assaltado, tem tiroteio nas comunidades, etc. Então, a primeira coisa é o governo. Quem personifica o governo brasileiro? É o governo Lula. Mas há certos crimes, aliás, eu diria a maioria dos crimes, são crimes de competência estadual, da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Justiça Estadual. Eu, com muita honra, fui juiz estadual há muito tempo, fui juiz do Tribunal de Alçada Criminal, fui desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e nós julgávamos os crimes, até porque, se pegarmos o Código Penal, 99% dos crimes são crimes de natureza ou de competência estadual. Mas a percepção do cidadão comum é que o governo não está fazendo nada. Mas não está fazendo nada por quê? Está fazendo muito, sim. Nós temos uma competência em matéria criminal, do ponto de vista da Constituição, da nossa Carta Magna, muito limitada. A Polícia Federal, que já contava com 15 mil homens no passado, hoje tem cerca de 13 mil homens, contando o seu pessoal administrativo. Ou estamos aquém daquilo que já tínhamos. E a competência desse pequeno número de dedicadíssimos agentes da Polícia Federal, que trabalham dia e noite, desde a emissão de passaporte, controle de fronteiras, portos, aeroportos, combate à criminalidade organizada ou não, ela está aquém das suas necessidades. Inclusive, teve um corte orçamentário brutal, que nós estamos tentando superar,
teve seus concursos sustados, e aqui eu respondo também diretamente ao eminente senador Sérgio Moro, não por nossa vontade. Nós temos previsão não só para a contratação de pessoal administrativo, também para pessoal da linha de frente de combate. Mas o que eu quero dizer é que a competência da Polícia Federal é muito angusta, muito limitada. Ela se limita à investigação de crimes federais, que são fundamentalmente os crimes fiscais e previdenciários, não é, de competência da União, e são aqueles crimes que o senador Sérgio Moro muito bem disse, aqueles crimes que transcendem as fronteiras estaduais e as fronteiras, e até têm a repercussão nacional. Mas só podem agir se o crime for federalizado, se alguém tiver um foro por prerrogativa de função no Tribunal Federal, ou se contar com uma autorização do ministro, porque há uma lei que estabelece isso. Isso quanto à Polícia Federal. Polícia Rodoviária Federal faz das tripas o coração. Os seus 13 mil homens, que também estão aquém dos 15 mil homens que ela já tinha em seu efetivo, saindo das estradas federais, está cooperando com os governos estaduais. Está aqui o nosso senador Petecão, que pode confirmar isso, que em seu estado, no Natal, Amapá, a Polícia Rodoviária Federal está atuando em todas as áreas, de maneira que é também esta competência, atribuição inicial constitucional de atuar nas rodovias, ela já está extrapolando. Inclusive o senador Sérgio Moro, em boa hora, reconheceu isso e numa portaria ampliou essa atuação. E depois o André Mendonça, atual ministro do Supremo Tribunal Federal, mas ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, aperfeiçoou, ou reformulou, aperfeiçoando naquilo que entendia correto esta portaria que ainda está em vigor, que dá poderes ou dá competências à Polícia Rodoviária para atuar fora. A Polícia Penal Federal, ela tem 1.600 homens, pasmem as senhoras e os senhores, para cuidar de 5 penitenciárias de alta segurança, tá certo? Alta segurança, de apoiar os estados, auxiliando-os, inclusive enviando forças-tarefas, fazendo cursos, dando, enfim, novas competências para as forças penais federais, estaduais, realmente já no limite de seus recursos. Então, o que eu quero dizer, senador Sérgio Moro, que no atual cenário constitucional, a atuação das forças de segurança federais são muito pequenas. Então, 13 mil homens da Polícia Federal, mais 13 mil homens da Polícia Rodoviária Federal, são o quê? São 26 mil. Mas contamos 2 mil, quem sabe, exagerando, da Polícia Penal Federal. Nós temos aí, o quê? 28 mil homens. Sabe quantos homens têm os estados? Tem 500 mil homens, contando as polícias civis e as polícias militares. É um exército, enquanto as Forças Armadas têm 250 mil homens. Portanto, quer dizer, a competência fundamental básica, vamos dizer isto, com todas as letras, é das forças de segurança dos estados e complementamento dos municípios, daquilo que lhe diz respeito, que tem uma força patrimonial, que são as guardas municipais. O que é que eu estou propondo, senador Sérgio Moro, eminentes senadores e senadoras? Eu estou propondo, reconhecendo esse sentimento válido da cidadania brasileira, de que o governo está devendo na área da segurança nacional, por isso é que nós estamos propondo a PEC. Nós estamos saindo da zona de conforto, porque podíamos deixar como está, recebendo críticas, defendendo as críticas pontualmente. Nós queremos compartilhar a responsabilidade com os estados e municípios nessa área. Estamos com coragem, se me permite dizer, sem falsa modéstia, queremos compartilhar esse ônus. Queremos assumir aquela parte que nos diz respeito, ampliando um pouquinho ou reconhecendo aquilo que as polícias federais já fazem, buscando mais recursos para o sistema. Nós temos aqui, eu não sei, senador Petecão, se nós tem aqui um longo arrazoado dizendo o que nós fizemos aqui em matéria de combate à corrupção, mas fizemos um grupo antimáfia,
eu vou tentar resumir. Nós temos o RENORCRIM, que é a Rede Nacional de Unidades Especializadas em Enfrentamento das Organizações Criminosas, com o objetivo de integrar as instituições e compartilhar conhecimentos estatais, estratégias do combate, especialmente ao crime organizado, juntamente com os GAECOS. Temos o programa Recupera, que é a Rede Nacional de Recuperação de Ativos, que é coordenada pela Senasp e integrada pela... Acabou meu tempo? Não, pode. Integrada pela Secretaria Nacional de Políticas Antidrogas e de Recuperação de Ativos. Quero dizer que de janeiro a outubro de 2024, estou saltando para poupar o tempo dos eminentes senadores e senadoras, só de janeiro a outubro de 2004, nós já leiloamos em 345 pregões 383.851 itens apreendidos em operações policiais. O retorno financeiro aos cofres públicos foi de 109 e poucos milhões de reais. Temos o RENARC, que é a Rede Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Entorpecentes, composto pelo SENASP e pelo SENAD, que é a Secretaria Antidrogas, com o propósito de fortalecer a integração qualificada contra o tráfico de drogas no país e sufocar o financiamento de atividades ilícitas, causador de instabilidade institucional. Nós temos uma atuação muito grande no setor de políticas antidrogas e recuperação de ativos. Eu quero dizer aqui também, muito resumidamente, que de 2023 a 2024, nessa gestão ainda, e lembrando que eu tenho 10 meses de gestão à frente do Ministério, foram destinadas 15,98 milhões à qualificação de perícias por meio de convênios com Alagoas, Ceará, Maranhão, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe, Mato Grosso do Sul. Além disso, 7,64 milhões foram destinados a equipar órgãos de segurança da política de segurança pública na Bahia, Pará, Paraná, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Rondônia, etc. Programa Nacional de Integração de Dados e Perícias sobre Drogas, uma atuação. A Polícia Federal, que ela tem feito, ela tem atuado no combate ao crime organizado e tem sido, data vênia, com todo respeito, muito exitosa. Os dados dos últimos 12 meses, que compreende os 10 meses da minha atuação, e também os meses que me antecederam do ministro Flávio Dino, foram realizados 8.365 prisões em flagrante, apreendidas 60 toneladas de cocaína, além de 403 toneladas de maconha. Além disso, os números das ações integradas a partir das FICO, aliás, acho que é uma operação já iniciada no tempo de Vossa Excelência, senador Moro, pelo menos no que diz respeito à integração, são as Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado, indicam que em 2024 foram registradas medidas cautelares e operações homologadas que totalizaram 150 milhões em valor estimado de perda financeira para o crime organizado. No âmbito dos grupos de investigações sensíveis, o conjunto de bens apreendidos soma o total de 775 milhões de reais. Polícia Rodoviária Federal, estou fazendo um resumo, esses dados estão à disposição de Vossas Excelências. O nosso Ministério é absolutamente transparente, não escondemos nada. Está todo, nós obedecemos a lei, a lei de acesso à informação, escrupulosamente. O que não estiver lá, o que não forem dados confidenciais, que estiverem fazendo parte de investigações confidenciais, sigilosas, cobertas pelo segredo de justiça, qualquer um dos representantes do povo pode ir lá, quero saber o que está acontecendo aqui, portas abertas. Polícia Rodoviária Federal, em 2024, mostraram uma atuação ostensiva no combate ao crime organizado. 2024, neste ano, que não terminou ainda, foram apreendidas 1.470 armas de fogo, sendo 120 fuzis, 40 toneladas de cocaína, 758 toneladas de maconha. Temos diversos acordos internacionais que nós celebramos com os vizinhos do Mercosul, com os italianos, etc., porque, como eu disse, hoje é um problema internacional. Não adianta só nós combatermos o crime organizado dentro das nossas fronteiras,
precisamos ter os contrapartes de outro lado, estamos avançando muito nesse setor, vou poupá-los do número de acordos que fizemos aqui, que a nossa Secretaria o nosso setor de Relações Internacionais, comandada e muito bem comandado pelo diplomata conselheiro João Ernesto, nos forneceu aqui. Mas eu vou adiante também querendo dizer alguma coisa sobre as políticas penais. A Secretaria Nacional de Políticas Penais, a Senapen, que está sendo dirigida e muito bem dirigida por esse grande técnico que é o André Garcia, ele tem desenvolvido, ou está em desenvolvimento, o projeto Conexão Zero. Tem como objetivo impedir todas as formas de comunicação não autorizadas nos estabelecimentos prisionais. A iniciativa, no valor de 116 milhões, engloba as seguintes ações: auditoria de bloqueador de celular, Operação Muralha Digital; varredura de aparelhos de comunicação, Operação Modo Avião; bloqueio de aparelhos de comunicação, Operação Smart Lock; e rastreamento de túneis em estabelecimentos prisionais e seu entorno, Operação Sentinel, que ela trabalha com base de detecção de ondas sísmicas. Na última semana, entre os dias 20 e 27 de novembro, foi realizada mais uma fase da Operação Mute, ou mudo em inglês. Ao todo, desde 2023, foram 5.380 celulares apreendidos em mais de 20 mil celas revistadas em todo o país. Ou seja, não apenas nas celas dos presídios de segurança máxima. E aí eu aproveito para dizer, respondendo ao senador Sérgio Moro, as unidades prisionais federais não estão subutilizadas. Há um protocolo, há um procedimento de que apenas metade das vagas são ocupadas por questões de segurança. Porque se nós superlotarmos essas prisões federais com presos de altíssima periculosidade, evidentemente eles se comunicarão entre si, mas nas penitenciárias federais não há nenhuma comunicação com o exterior. Esta é uma realidade que depois o doutor André Garcia poderá fazer mais considerações. O projeto Ômega refere-se à implantação de um sistema interconectado de monitoramento e inteligência para aprimorar a segurança das penitenciárias federais do Brasil. Catanduva, Brasília, Mossoró, Campo Grande e Porto Velho. O sistema é composto por câmeras com sensores sísmicos e térmicos, capazes de detectar escavação de paredes, etc. Presos transferidos. Nós fazemos um rodízio regular de presos entre essas prisões de alta segurança. É claro que é um procedimento sigiloso, nós não adiantamos antecipadamente, o preso tal vai para tal presídio. Esse é sigiloso, ninguém sabe, nem o ministro sabe. É feito de surpresa e, enfim, justamente para a segurança. Presos, então, temos 23 presos já transferidos, incluindo Fernandinho Beiramar, que é um dos líderes da facção criminosa. Proteção de fronteiras, que é um tema que é sempre suscitado pelos parlamentares e sempre com muita pertinência. Nós temos, enfim, somos um país com um maior número de quilômetros de fronteiras secas e fronteiras também compostas por rios do mundo, de difícil patrulhamento. Nós chegamos à conclusão de que isso não pode ser feito mais isoladamente pelas forças militares, não é, pelas Forças Armadas ou pela Polícia Federal isoladamente, pela Polícia Rodoviária Federal, mas nós estamos envidando esforços para conjugar exatamente as distintas forças federais e estaduais pontualmente, inclusive com cooperações dos países vizinhos, Uruguai, por exemplo, o Paraguai na área do Mercosul. Mas na proteção de fronteiras, só para que vossas excelências saibam, e eu vou logo terminar para não ser enfadonho, os dados de janeiro a outubro, na nossa gestão, só nessas operações conjuntas, numa operação chamada Protetor de Divisas e Fronteiras, em conjunto com 14 estados, então neste ano, 2024, até outubro, foram apreendidas 1.256 armas, 398 toneladas de maconha, 26 toneladas apreendidas de cocaína,
394 milhões de cigarros, 615 veículos apreendidos, prisões, 5.310 prisões. Prazo de 10 meses, acho que esse é um resultado que podemos orgulhosamente apresentar aos representantes do povo brasileiro. Ações da Polícia Federal nas fronteiras. A Polícia Federal realizou 400 operações relacionadas a áreas de fronteiras com 10 países: Bolívia, Paraguai, Argentina, Guiana, Venezuela, Uruguai, Peru, Colômbia, Guiana Francesa e Suriname, que resultaram em 428 prisões. Ações da Polícia Rodoviária Federal nas fronteiras. A PRF, em 2024, neste ano, foi responsável pela apreensão de 24 fuzis, 508 toneladas de maconha, 25 toneladas de cocaína na fronteira da Bolívia e Paraguai. O acordo Mercosul prevê a coordenação das operações, troca de informações em tempo real, grupos de trabalho especializados para o combate ao crime de operações criminosas. E agora um trabalho que foi capitaneado pelo nosso querido Manuel Carlos de Almeida Neto, nosso secretário-geral, amparado num projeto pioneiro do Piauí. Nós instalamos no nosso ministério o programa Celular Seguro, que já vinha sendo, de certa maneira, desenvolvido na gestão anterior, mas agora aperfeiçoado. Nessa nova versão do Celular Seguro, nós estamos disponibilizando uma ferramenta Modo Recuperação, que dará ao cidadão a opção de desativar a linha telefônica e os aplicativos de instituições financeiras sem bloquear o aparelho. Essa opção permitirá que as polícias estaduais realizem ações de recuperação dos telefones. No Piauí, aliás, um grande governador, um matemático, pensou esse sistema, e lá o celular é furtado, ele vai para as mãos de alguém que comercializa, e quem recebe esse celular, dentro de 24 e 48, recebe uma mensagem da polícia e diz: olha, se o senhor não entregar isso em 48 horas, o senhor vai ser envolvido, ou enfim, investigado por crime de receptação. Olha, desde a implantação desse programa, que foi recente, quando foi, Manuel Carlos, há poucos meses atrás, 91 mil alertas e bloqueios foram realizados, enfim, um resultado muito alentador. Nós temos agora, respondendo ao senador Sérgio Moro, a quem quero dizer publicamente que respeito pelo seu trabalho, sobretudo parlamentar, e pela sua preocupação com a segurança pública, nós fizemos alguns acordos muito importantes. Nós fizemos um acordo de cooperação do Ministério da Justiça e Segurança Pública com a FEBRABAN para combater fraudes, golpes e crimes cibernéticos, que é estruturado em 4 eixos: capacitação de agentes, compartilhamento e tratamento de dados, informações, integrações de ações de combate e de repressão, medidas de prevenção e tratamento às vítimas. Nós fizemos também, isso faz parte do combate à corrupção, sem dúvida nenhuma. Fizemos um acordo com o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, envolvendo os cartórios de notas e os cartórios de registro de imóveis para detectar qualquer operação ou negócio atípico no âmbito imobiliário. Então, qualquer coisa que seja paga em dinheiro ou alguém que não tenha os recursos suficientes para eventualmente fazer essa operação, ou que seja feito em criptomoedas, isso é detectado teoricamente, ou esperamos que seja detectado pelos cartorários, que hoje são todos concursados, e informados ao Ministério da Justiça, ao CNJ, para as providências. Polícia Federal também, já estou terminando, implantou em 2017, em conjunto com a FEBRABAN, uma centralização de notícias, crimes, de fraude, com relação a operações bancárias. Enfim, eu quero dizer a vossas excelências que estamos trabalhando com afinco, diuturnamente, com sacrifício enorme pessoal dos combativos integrantes das Forças Nacionais, trabalham 24 horas por dia, 7 dias por semana, incansavelmente, recebendo, infelizmente, vencimentos que não estão à altura
do excelente serviço que tem desempenhado. Então, são essas considerações que me permiti fazer. Espero e tenho certeza que não respondi tudo ao senador Sérgio Moro, mas se Vossa Excelência quiser, pode me visitar, as portas estão abertas, os documentos estão todos à sua disposição para saber os resultados do nosso trabalho, sobretudo ao longo dessa nossa curta gestão à frente da pasta. Obrigado. Ok, ministro, mais uma vez lhe agradecemos. Eu vou... Mostra que o país está na direção errada no que se refere a esse tema. Ok. Agora nós vamos também facultar a palavra ao nobre ministro para que ele possa fazer a sua tréplica. E aí encerrou esse debate aqui. Vamos avançar aqui que os colegas também gostariam de participar. Obrigado, ministro Sérgio Moro, pelas suas observações. Quero dizer que, com todo respeito, discordo frontalmente das conclusões de Vossa Excelência, também dos números apresentados, porque tem outros números também fundados em estatísticas. Mas são visões de mundo, são visões de governo. Agora, nós somos governo, quem sabe um dia os senhores serão governo também, e também poderão desenvolver a sua própria política de segurança. O que eu posso afirmar a todos é que o presidente Lula, quando me nomeou, diz, olha, ministro, prioridade total no combate à criminalidade e às organizações criminosas. É claro que dentro dessas diretrizes e considerado o orçamento, que é um orçamento curto, angusto, é muito difícil. E nós tivemos um ano extremamente atípico. Nós tivemos inundações no Rio Grande do Sul, nós temos incêndios no Brasil todo, que ocuparam grande parte dos esforços da segurança pública, das forças de segurança pública no Brasil. A Polícia Federal teve que deslocar seus efetivos para as enchentes do Rio Grande do Sul, para combater em todo o país os incêndios. Assim também a Polícia Federal, a Força Nacional, a própria Senapem colaborou com isso. Para os senhores terem uma ideia, no total, relacionados a problemas climáticos, nós temos 5.589 inquéritos policiais em andamento, 154 investigações iniciadas em 2023 e 2024, especificamente sobre incêndios dos biomas brasileiros. 20 policiais federais estão dedicados exclusivamente aos incêndios do Pantanal, do Mato Grosso do Sul, etc. Nós temos várias operações que nós estamos realizando com bastante êxito. O programa Brasil Mais, coordenado pela Secretaria Executiva aqui do Ministério da Justiça, fornece imagens diárias satélite de alta resolução para 558 instituições públicas, incluindo 198 órgãos de segurança pública com 97 mil usuários. Nós temos, então, esse programa Mais, nós temos o programa AMAS, que é segurança e soberania da Amazônia, que inclui 9 estados. Mas aqui eu acho que o senador Moro, ele se referiu ao crime organizado. Sim. Especificamente a isso, né? E esses números que ele apresentou, o senhor vai já fazer... O senhor contesta ou não? Mas o senhor vai fazer uso da palavra. Mas vai fazer uso da palavra. Não é correto você interpelar o ministro na hora que ele está respondendo o colega senador. O senhor, quando fizer uso da palavra, pode ficar à vontade e questionar o ministro. Obrigado, presidente. Eu respeito ao senador. Eu vi que Vossa Excelência chegou um pouco atrasado, claro que certamente por outros afazeres importantíssimos que tem na casa, e não acompanhou os números que, a meu ver, são contundentes do resultado das operações da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal e também da Senapem, no que diz respeito ao combate ao crime organizado. Estou dizendo que nós temos visões distintas, governo e oposição têm visões distintas sobre o combate à segurança pública. Isso é legítimo numa democracia. O Sérgio, o eminente... Sim. Eu também tenho dados oficiais, o senhor sabe que as estatísticas podem variar dependendo da perspectiva que se tem delas, mas eu respeito, mas os números estão abertos e a população certamente julgará o resultado dessa administração a partir de 2026. Mas, de qualquer maneira, quero dizer também para Vossa Excelência que essa questão da ocupação dos presídios de segurança máxima é uma preocupação que é altamente
altamente preocupante. Nós não temos, é claro que não há uma norma que determine que a ocupação seja apenas de metade. Esse é um procedimento de segurança que é estudado com muita cautela pelos especialistas na área penitenciária, e dizer o seguinte, que este ano nós recebemos mais de 90 transferências. E as transferências são feitas a pedido dos estados, em geral, pessoas ligadas ao crime organizado que nós recebemos. Nós não temos iniciativa de pedirmos ou transferirmos presos das penitenciárias estaduais para as federais. Mas, de qualquer maneira, senador, muito obrigado, viu, pelas suas questões. São pontos de vista diferentes e, enfim, nós estamos juntos no combate à corrupção e ao combate à criminalidade. Se Vossa Excelência tiver alguma sugestão concreta, eu estou pronto a adotá-la com muito gosto, porque tenho o maior respeito pelos políticos, pela classe política, como, aliás, tenho demonstrado ao longo de minha atuação como magistrado, sobretudo no Supremo Tribunal Federal. Muito obrigado.